Clarice dará mais um passo decisivo na reta final da novela das 6, Garota do Momento. Em uma tentativa corajosa de desvendar de vez os segredos do seu passado nebuloso, ela aceitará se submeter a sessões de hipnose com o objetivo de lembrar o que realmente aconteceu na noite trágica em que Valéria foi assassinada. Desde que recobrou parte da memória, Clarice tem vivido com um peso no peito. Flashes confusos e desconexos da noite fatídica em que viu a morte de Valéria, mas sem conseguir organizar os acontecimentos em uma linha de tempo clara. A dor da incerteza e a pressão dos que a cercam apenas aumentam o seu tormento, especialmente depois que Juliano, seu marido, resolve jogar sujo e plantar uma semente de dúvida em sua mente. Juliano manipula Clarice e lança suspeitas sobre ela. Sabendo que Clarice já começou a montar o quebra-cabeça de seu passado, Juliano se antecipa e dá um golpe psicológico pesado. Em uma conversa tensa, ele acusa a própria esposa de ter sido a responsável pela morte de Valéria. Com frieza, sugere que ela está reprimindo a verdade por medo de encarar a culpa. Você viu o que fez, Clarice? Foi você. Você a matou, mesmo que não queira admitir, diz ele em tom calculado. A acusação abala Clarice profundamente. Mesmo desconfiando das reais intenções de Juliano, ela começa a se questionar. E se for verdade? E se ela perdeu o controle? E se no calor de uma discussão algo realmente grave aconteceu? Angustiada, ela desabafa com Beatriz, sua filha, e com Glorinha, que tem sido uma das poucas aliadas em quem ainda confia. Beatriz tenta acalmá-la, lembrando que a mãe passou por um trauma terrível e que as lembranças que vêm à tona podem estar distorcidas pelo medo e pela manipulação de Juliano. Mas nem isso é suficiente para afastar a dúvida que agora a corrói. Teresa propõe a hipnose como solução. É então que entra em cena Teresa, a espirituosa e sensível amiga de Clarice, com uma proposta inesperada. Observando a aflição crescente da ex-desmemoriada e determinada a ajudá-la, Teresa sugere que ela experimente sessões de hipnose. Uma ferramenta terapêutica que, segundo ela, poderia ajudá-la a acessar partes da memória ainda bloqueadas pelo trauma. Você já tentou de tudo, Clarice. Talvez agora seja a hora de tentar algo diferente. Deixar o inconsciente falar, aconselha Teresa com doçura e firmeza. Clarice, inicialmente relutante, acaba aceitando a ideia, movida pela urgência de conhecer toda a verdade, mesmo que isso implique encarar o pior. É Teresa também quem faz a ponte com o profissional que conduzirá as sessões, o charmoso Dr. Gregório, neurologista e hipnólogo renomado, que já ajudou outras pessoas a recuperar lembranças enterradas nas profundezas da mente. O início das sessões e os primeiros bloqueios. Na primeira sessão, Clarice se mostra tensa, insegura. Gregório a conduz com paciência e empatia, explicando que a hipnose não é uma fórmula mágica, mas sim uma jornada gradual. Durante o transe, ela volta a sentir a angústia daquela noite. O som do bonde se aproximando, a correria, os gritos abafados e a imagem de Valéria caída no chão do escritório de Juliano. Mas tudo ainda está envolto em névoa, como um sonho confuso e inquietante. Acordando do transe, Clarice se sente frustrada. Esperava sair dali com todas as respostas, mas tudo o que consegue são fragmentos desconexos que mais confundem do que esclarecem. Gregório, no entanto, a tranquiliza, dizendo que isso é comum nas primeiras sessões e que, com o tempo, as peças começarão a se encaixar. Sua mente está começando a abrir as portas certas, Clarice. Mas é preciso paciência, diz ele com um olhar firme e acolhedor. À medida que as sessões avançam, Clarice e Gregório vão criando um laço mais profundo. O médico, com seu jeito calmo e atento, desperta nela uma sensação de segurança há muito esquecida. E Teresa, percebendo a faísca entre os dois, não perde tempo em dar aquele empurrãozinho típico das boas amigas. Esse doutor é um gato e ainda por cima é gentil. Você precisa parar de sofrer por quem só te faz mal, Clarice. Vai viver, incentiva Teresa com um sorriso maroto. Clarice, mesmo ainda ferida pelas decepções do passado, começa a sentir algo diferente por Gregório. Em meio a tantas sombras, ele se torna uma espécie de luz, alguém que não a julga, mas a ajuda a enfrentar seus próprios medos. O que começa como uma relação terapêutica logo ganha contornos mais íntimos, ainda que sutis. Um toque demorado, um olhar que se prolonga além do necessário. O clima entre eles vai esquentando, mesmo que nenhum dos dois dê o primeiro passo. Ainda.
Em uma das sessões mais intensas, Clarice consegue finalmente lembrar de algo importante. Ela vê Valéria discutindo com alguém dentro do escritório de Juliano. O rosto ainda é uma mancha na sua memória, mas não era ela quem gritava. Era Valéria. E havia outra voz masculina envolvida. Um novo personagem entra na equação, e Clarice começa a desconfiar de que Juliano pode ter mais culpa no cartório do que está deixando transparecer. A revelação deixa Clarice ainda mais determinada a continuar o tratamento, mesmo com o medo constante do que ainda pode descobrir. Cada memória recuperada é uma vitória e um risco. Com os sentimentos à flor da pele, a verdade prestes a vir à tona e a tensão aumentando em cada capítulo, a pergunta que fica é: Clarice conseguirá provar sua inocência? Ou cairá na armadilha de Juliano e acabará levando a culpa por um crime que não cometeu? Garota do Momento entra em sua reta decisiva prometendo fortes emoções, com Clarice se reinventando mais uma vez, agora como detetive de si mesma, enfrentando os fantasmas do passado para finalmente encontrar paz. E quem sabe, um novo amor. O clima se intensifica com uma sucessão de confrontos, revelações bombásticas e emoções à flor da pele. Clarice, cada vez mais determinada a descobrir a verdade por trás da morte de Valéria, decide sondar Maristela. Em uma conversa tensa, ela traz o nome da falecida à tona, observando com atenção cada reação da matriarca dos Alencar. Maristela tenta manter a compostura, mas um leve tremor em suas mãos denuncia o desconforto. Clarice sente que está perto de descobrir algo, mas sabe que deve ser cautelosa. Enquanto isso, Basílio dá um importante passo para garantir que sua verdade venha à tona. Ele apresenta documentos e fotos que comprovam a autenticidade de seu casamento com Maristela, frustrando os planos de quem tenta deslegitimar sua posição. A revelação causa burburinho nos bastidores da perfumaria carioca, e Maristela, encurralada, percebe que não poderá mais negar o vínculo que a une a Basílio, vínculo esse que agora ameaça abalar a imagem que construiu com tanto zelo. Paralelamente, Celeste, cada vez mais pressionada pelas mudanças em sua vida, decide se abrir com Lígia. Em um momento de vulnerabilidade, ela revela estar grávida de Edu. A notícia pega Lígia de surpresa, mas, longe de julgamentos, ela acolhe a jovem com carinho e compreensão. Emocionada, Celeste rompe uma barreira que a impedia de se sentir parte da nova família. Pela primeira vez, ela chama Lígia de mãe, arrancando lágrimas da mulher, que a abraça com ternura e promete estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Mas nem todos os laços estão sendo fortalecidos. Após ser desmascarada por Basílio, Zélia deixa claro que agora o considera um inimigo. Em um embate carregado de tensão, ela encara o empresário com frieza e jura que ele pagará por tê-la confrontado. Você cavou a própria cova, Basílio. Não descansarei até destruir você. Dispara, antes de sair com o olhar carregado de vingança. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer, garota do momento. Mais tarde, Clarice toma coragem e compartilha com Beatriz a verdade sobre Valéria. A jovem ouve em silêncio, tentando processar o que acaba de escutar. Quando entende que sua mãe biológica pode ter sido vítima de uma armação, Beatriz se abala profundamente, mas é rápida em tomar uma decisão. Pede a Basílio que proteja Clarice a qualquer custo. Se algo acontecer com ela, nunca vou me perdoar. Eles são capazes de tudo, diz, referindo-se aos Alencar com desconfiança. Enquanto isso, Anita, percebendo o abatimento de Celeste, decide confrontar Edu. Exige que ele seja mais presente e se responsabilize de forma plena. Ela está carregando um filho seu e ainda precisa lidar com o julgamento de todos. Você tem ideia do peso disso? Questiona com firmeza. Edu, envergonhado, promete se redimir e garantir que Celeste não enfrente essa fase sozinha. No colégio, Beatriz enfrenta uma dolorosa realidade. Suas amigas a estão evitando, influenciadas por fofocas que envolvem sua família e sua origem. Sentindo-se sozinha, ela procura Ronaldo e pede ajuda. O rapaz, sempre fiel, se mostra disposto a estar ao lado dela, reforçando o laço de amizade, ou talvez algo mais, que cresce entre os dois. O episódio termina com uma revelação que pode virar o jogo. Basílio, munido de provas e determinado a abrir os olhos de Maristela, decide contar a verdade. Juliano, seu próprio aliado, está dopando-a há semanas. Você sente essa confusão, esse cansaço fora do normal?
Não é imaginação sua. Juliano está te drogando, Maristela. E você precisa reagir antes que seja tarde demais, afirma, deixando-a em choque. Maristela, abalada, se dá conta de que talvez tenha sido manipulada o tempo todo por quem dizia protegê-la. Com emoções à flor da pele, alianças sendo formadas e máscaras caindo, Garota do Momento se aproxima de um ponto de virada. As peças começam a se mover com rapidez, e o tabuleiro da história promete surpresas ainda maiores nos próximos capítulos. O que era para ser um dia de emoção, amor e reconciliação acaba ganhando contornos de tensão e constrangimento em Garota do Momento. Após tantas provações e desafios, finalmente chega o tão esperado casamento de Celeste e Edu. Uma cerimônia que, embora marcada por simplicidade e pressa, carrega um peso simbólico imenso para os dois jovens. Porém, a aparição inesperada de Nelson, pai de Edu, promete roubar a cena e transformar a celebração em um campo minado de sentimentos mal resolvidos. A decisão de casar vem logo após a revelação da gravidez de Celeste, notícia que cai como uma bomba no seio das duas famílias. Raimundo, o pai da jovem, que sempre se mostrou protetor e rígido, é pego de surpresa e reage inicialmente com indignação. Apesar do orgulho ferido e da preocupação com o futuro da filha, ele acaba cedendo ao ver o comprometimento de Edu e a sinceridade dos sentimentos entre os dois. A gravidez, embora precoce, passa a ser encarada como um fato consumado e o casamento como uma forma de restaurar a honra da família e proteger Celeste do julgamento alheio. Celeste, por sua vez, enfrenta um verdadeiro turbilhão emocional. A descoberta da gestação vem acompanhada de olhares tortos, cochichos e preconceito. Na escola, o ambiente antes acolhedor se torna cruel. As colegas que antes a bajulavam agora a desprezam. E Zélia, Letícia Collin, em mais um de seus gestos impiedosos, resolve expulsá-la das aulas da Magnifique, alegando que sua imagem não condiz mais com os padrões da escola. A exclusão escancara a hipocrisia e a rigidez social que ainda permeiam aquele universo. Com a gravidez se tornando visível e os boatos se espalhando rapidamente, as famílias de Edu e Celeste decidem antecipar a união, antes que a situação fuja ainda mais do controle. Será um casamento discreto, íntimo, apenas com amigos e familiares mais próximos, mas carregado de simbolismo. Lígia, a mãe de Edu, assume com Vera a responsabilidade de organizar os preparativos. As duas se desdobram para tornar aquele dia especial, costurando juntas o vestido de noiva de Celeste e escolhendo com carinho o buquê. Elas veem na cerimônia uma chance de reconstrução, de selar uma nova fase para os filhos. Raimundo, embora ainda inseguro, se compromete a levar Celeste até o altar. O gesto para ele é um misto de dor, orgulho e resignação. Quando a jovem surge vestida de branco, com os olhos marejados e o ventre já ligeiramente saliente, todos os convidados se emocionam. Edu, ao vê-la entrar, não consegue conter as lágrimas. O momento da troca de alianças é marcado por declarações sinceras, palavras trocadas em sussurros e um beijo que sela a união dos dois jovens com a bênção do padre. Mas é exatamente aí, quando tudo parecia finalmente entrar nos eixos, que o inesperado acontece. No exato momento em que o casal recém-casado se vira para os convidados com um sorriso tímido, Nelson aparece na porta da igreja, como um fantasma do passado. Vestido de forma casual e com um buquê improvisado nas mãos, ele surge sem ser anunciado, sem convite e sem cerimônia. Seus passos ecoam no chão de mármore, chamando a atenção de todos os presentes. O burburinho começa, os olhares se cruzam, e o desconforto é imediato. Edu, ao avistá-lo, muda completamente de expressão. O sorriso desaparece do rosto e dá lugar a uma expressão de incredulidade e raiva contida. Celeste se encolhe instintivamente, visivelmente desconfortável. Para ela, Nelson representa um passado sombrio e cheio de mágoas. Alguém que, em muitos momentos, foi responsável por fazer Edu sofrer. Nelson, por outro lado, tenta disfarçar a tensão com um sorriso forçado. Ele caminha até o meio do salão e, com ares de quem quer causar boa impressão, tenta se justificar. Vim parabenizar meu filho. Mesmo que vocês não queiram minha presença, eu precisava estar aqui, diz, tentando manter o tom calmo. Mas ninguém parece disposto a ouvir. Lígia, sempre protetora, é a primeira a se levantar. Com passos firmes, ela se posiciona entre Nelson e o altar, encarando-o com firmeza. Você não foi convidado, Nelson. E você sabe muito bem o porquê, afirma, sem deixar espaço para qualquer réplica. O silêncio que se instala é quase sepulcral.
Todos observam a cena com um misto de constrangimento e tensão. Edu, ainda ao lado de Celeste, apenas balança a cabeça negativamente. Ele não consegue esconder o desgosto. Você perdeu esse direito há muito tempo, isso aqui não é sobre você, dispara com a voz embargada. Celeste, por sua vez, segura firme a mão do marido como quem diz: estamos juntos, apesar de tudo. Mesmo assim, Nelson insiste. Tenta se aproximar, fala em recomeços, em segundas chances, mas ninguém parece disposto a lhe conceder perdão naquele momento. O clima vai ficando mais pesado, até que Lígia mais uma vez toma a frente e aponta a saída. Se você tem um pingo de respeito por seu filho, então vá embora agora. Não transforme esse momento em mais uma lembrança amarga. Vendo-se encurralado, Nelson abaixa a cabeça. O orgulho ferido e o olhar ressentido revelam sua frustração, mas ele entende que ali não há espaço para sua presença. Sem dizer mais nada, dá meia volta e sai da igreja da mesma forma que entrou, solitário e em silêncio. Do lado de fora, o som distante dos sinos continua a tocar, como se ignorasse completamente sua tentativa frustrada de reconciliação. Dentro da igreja, o ambiente começa lentamente a se recompor. As pessoas respiram aliviadas, e o padre tenta retomar o clima de celebração com uma bênção final. Edu e Celeste, ainda abalados, trocam olhares cúmplices. Eles sabem que o caminho até ali foi tortuoso, cheio de julgamentos e obstáculos, e que novos desafios virão. Mas naquele instante, diante do altar, o que importa é o compromisso que firmaram. O de construir uma nova história, longe das sombras do passado. Enquanto os convidados seguem para a recepção modesta organizada por Vera e Lígia, todos tentam esquecer o episódio desagradável. Mas para Edu, a ferida provocada por Nelson ainda está longe de cicatrizar. Ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, o pai poderá tentar outra aproximação. E, dessa vez, ele estará preparado para enfrentá-lo de igual para igual, como um homem que aprendeu a se proteger e a proteger quem ama. O clima na perfumaria carioca estava mais tenso do que nunca. Juliano, furioso após mais uma traição, bateu o martelo. Você está fora da empresa, Basílio, e desta vez é definitivo. A ordem ecoou pelo corredor, deixando todos em choque. Basílio tentou argumentar, mas Juliano não lhe deu ouvidos. Zélia, que presenciava a cena, aproveitou o momento para pressioná-lo. E já que estamos falando de farsas, essa certidão de casamento com a Maristela, hein? É verdadeira mesmo, Juliano? O empresário hesitou por um segundo, mas se manteve firme. Zélia, no entanto, não parecia convencida. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ulisses tomava coragem e procurava Glorinha. Depois de tudo o que aconteceu, ele sentia que precisava acertar as contas com o passado e entender seus sentimentos por ela. Maristela, por sua vez, mergulhava em um turbilhão de emoções. Após investigar por conta própria e confrontar alguns documentos, descobriu que o casamento com Basílio era uma fraude. Ele me enganou esse tempo todo, murmurou, sentindo a raiva e a decepção se misturarem. Bia, tentando deixar os conflitos para trás, procurou Celeste e Eugênia na tentativa de reatar a amizade que havia sido abalada. Ela sabia que errara, mas queria fazer as pazes. Se a gente não se perdoar agora, talvez nunca mais consiga voltar a ser como antes, disse com sinceridade. Do outro lado da cidade, Basílio encontrava-se com Clarice e Beatriz em um lugar reservado. Com um tom sério e olhar decidido, começou a explicar seu verdadeiro plano contra os Alencar. Revelou detalhes de suas armações, manipulações e o que pretendia fazer dali para frente. Clarice escutava atenta, mas cética, enquanto Beatriz tentava entender até onde ele seria capaz de ir. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Raimundo e Beto, atentos aos movimentos de todos, passaram a desconfiar do comportamento de Celeste. Algo nela parecia diferente, escondendo um segredo. Essa suspeita se confirmou quando Celeste, sentindo-se mal, teve um sangramento repentino. Assustada, foi levada às pressas ao hospital, onde a tensão só aumentou. Em meio a todas essas reviravoltas, Clarice recebeu uma notícia devastadora. Depois de investigar pistas que a levariam até Valéria, descobriu que a mulher que poderia ser a chave para muitas respostas estava morta. Um silêncio tomou conta de Clarice. Era como se uma parte da verdade tivesse sido enterrada junto com Valéria,
E agora restava a ela reunir os cacos para continuar lutando. Nada mais seria como antes. Os segredos estavam vindo à tona e as máscaras começavam a cair uma a uma. Maristela descobre plano de Juliano para destituí-la da presidência da perfumaria carioca. Traidores! Em Garota do Momento, Juliano arma contra a própria mãe, que reage com fúria ao descobrir o complô dentro da empresa. Os próximos capítulos de Garota do Momento prometem fortes emoções, especialmente nos corredores da perfumaria carioca, onde uma disputa de poder se transforma em uma traição familiar sem precedentes. No centro da tempestade está Maristela, atual presidente da empresa e figura imponente no mundo dos negócios, que verá seu trono balançar por conta da ambição de seu próprio filho, Juliano. A trama se intensifica quando Maristela, sem imaginar o que está prestes a acontecer, passa a sentir os efeitos de uma série de medicamentos que começou a tomar recentemente. Os comprimidos, receitados por ninguém menos que o médico da família, doutor Pimenta, foram sugeridos por Juliano sob o pretexto de que a mãe precisava se acalmar, dormir melhor e lidar com o estresse. O que ela não sabe é que tudo faz parte de um plano meticulosamente arquitetado para minar sua autoridade. Com o uso contínuo da medicação, Maristela começa a demonstrar sinais de confusão, cansaço extremo e perda de foco. Ela se torna instável em reuniões, esquece compromissos importantes e demonstra insegurança diante de decisões estratégicas. O ponto de virada ocorre quando, durante a negociação de um contrato milionário com investidores estrangeiros, ela ignora uma cláusula vital relacionada à taxa de câmbio, o que gera um prejuízo astronômico para a perfumaria carioca. O erro chama a atenção imediata do conselho administrativo, que até então a respeitava como uma líder imbatível. Juliano, que aguardava apenas uma oportunidade como essa, age com frieza calculada. Ele convoca uma reunião extraordinária com os conselheiros da empresa. De forma objetiva, apresenta documentos, e-mails e registros que comprovam os deslizes recentes da mãe. Alegando estar preocupado com a saúde dela e com o futuro da companhia, propõe oficialmente que Maristela passe por uma avaliação médica para verificar sua capacidade mental de continuar à frente dos negócios. A sugestão provoca um mal-estar entre os consi. Juliano já se considera o sucessor natural. Ele comemora nos bastidores como se a vitória fosse certa, já planejando mudanças e novos rumos para a empresa. Com Maristela fora do jogo e os conselheiros do seu lado, ele acredita ter conseguido finalmente se libertar da sombra autoritária da mãe. Mas o que Juliano não imagina é que Maristela tem uma última carta na manga, ou melhor, um aliado inesperado. Durante uma nova reunião do conselho convocada para oficializar a transição de poder, um fato surpreendente é revelado por Basílio, o homem misterioso com quem Maristela vinha mantendo um relacionamento discreto. No momento mais tenso da reunião, Basílio se levanta e, com um ar sereno, comunica a todos os presentes: antes que decidam quem assumirá a presidência, devo informar que Maristela e eu nos casamos legalmente na semana passada. Como marido dela, e conforme o estatuto da empresa, passo a ter direito à presidência interina enquanto ela se recupera. O choque é imediato. Os conselheiros se entreolham, Juliano empalidece, e o clima de vitória se desfaz no ar. Com a autoridade de um documento legal em mãos, Basílio assume a presidência da perfumaria carioca de forma legítima. Ele garante que todas as decisões tomadas serão em respeito ao legado de Maristela e avisa que qualquer tentativa de desestabilizar sua gestão será tratada com rigor jurídico. Juliano, atônito, percebe que foi driblado em seu próprio jogo. A presença de Basílio muda completamente a dinâmica da empresa e faz com que os conselheiros hesitem em continuar apoiando Juliano. Nos corredores da empresa, os burburinhos são inevitáveis. Funcionários que antes temiam Maristela agora se dividem entre a surpresa pelo golpe sofrido por ela e a cautela com a ascensão de Basílio, cuja figura misteriosa desperta desconfiança e curiosidade. Já Juliano, tomado pelo ódio e frustração, se isola em sua sala, ruminando vingança. Enquanto isso, Maristela, mesmo abalada emocionalmente, dá sinais de que não está pronta para se render. Ao lado de Basílio, ela começa a planejar sua retomada total do poder, decidida a desmascarar a armação do filho. Em um momento íntimo entre os dois, ela diz: "Eles querem me derrubar, Basílio. Mas vão descobrir que quem me desafia acaba no chão." Juliano mexeu com a mãe errada. A guerra pelo controle da perfumaria carioca está só começando.
Traições, reviravoltas e alianças improváveis prometem transformar os próximos capítulos de Garota do Momento em um verdadeiro campo de batalha corporativo e familiar.